Pessoal, boa tarde. A gente teve alguns problemas técnicos que tivemos que nos reajustar, por isso a gente está começando um pouco atrasado hoje. A primeira questão é com relação à apostila. O material que nós entregamos para vocês não era o material atualizado. Então, nós percebemos isso e reimprimimos a parte sobre depressão. Tá? Então, a gente está entregando aí, está acabando de imprimir, quem não recebeu ainda, daqui a pouco a gente vai trazer. A gente reimprimiu o material aí sobre depressão para vocês. Tá? A segunda questão, eu queria avisar que aquelas bíblias que estão ali em cima, elas são emprestadas, tá? Não são dadas. Então, você pega, quando você for embora, você devolve. Tá bom? Porque ontem, metade das bíblias que estavam ali sumiram. Então, se você pegou alguma delas emprestada, ou pegou ontem e esqueceu de devolver, pode devolver hoje ou amanhã. Tá? Mas elas são só para empréstimo, não são para ser dadas. Tá joia? Vamos fazer uma oração, então, para iniciarmos o nosso primeiro tema agora dessa noite, vai ser depressão. Né? Como está aqui, ajudando aqueles que sofrem de depressão. E a nossa intenção é que vá mais ou menos até às 15:06, esse primeiro tópico. Tá joia? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esses dias que temos aprendido na Tua Palavra acerca de temas tão relevantes para o nosso dia a dia. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a como lidar com todos eles e como viver para a Sua glória. Agora, mais uma vez, vamos tratar desse tema que tem sido também tão relevante na sociedade contemporânea e pedimos que o Senhor nos dê a graça de entender e de conseguir aplicar isso às nossas vidas e à vida daqueles que precisam, Deus. Nós pedimos a Tua graça sobre todos nós, que o Senhor nos oriente, nos ilumine, e isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Ajudando aqueles que sofrem de depressão. Você tem aí as anotações na sua apostila, as novas anotações da sua apostila. Eu peço desculpas pela confusão, responsabilidade inteiramente minha nesse processo. E agradeço ao pastor Carlos pela prontidão em imprimir para a gente essa apostila aí, tá bom? Ajudando aqueles que sofrem de depressão. Ponto 1 aí. As estatísticas indicam que muitos descrevem a si mesmos como deprimidos. Nós vivemos hoje em dia um boom com relação à depressão. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje existe uma estimativa de mais ou menos 13 milhões de depressivos. De uma forma geral, a Organização Mundial de Saúde diz que depressão e ansiedade são responsáveis pela metade, cerca de 740 milhões de pessoas, das doenças mentais no mundo. No Brasil, de 2% a 5% das crianças sofrem de transtornos depressivos. Depressão hoje é a 5ª maior questão de saúde. E até 2020 existe uma previsão de que deve ser a segunda maior questão da saúde. Hoje em dia, a 4ª maior causa de incapacidade é a depressão. E deve ser a segunda até 2021. Nos Estados Unidos, o número de crianças e adolescentes com transtorno bipolar aumentou 40 vezes de 1994 a 2003. Esses são alguns dados que descrevem a realidade com relação ao assunto de depressão hoje em dia. Se você não conhece alguém que se descreve como depressivo, é muito provável que em breve você encontrará alguém, ou talvez você mesmo enfrente um quadro desse tipo. A depressão ela pode ser muito complicada porque é usada para descrever uma grande variedade de coisas. Desde o desespero total, estou em depressão, até estou deprê. Porque não tinha o que eu queria, almoçar hoje em casa. Ou estou deprê porque o meu time não teve o resultado que eu esperava. Mais uma Copa, estou deprê, ok? Então ela é muito ampla e é difícil então começarmos a navegar no tema,
porque ele descreve uma ampla gama de situações. Aqueles que estão deprimidos geralmente falam sobre dor, escuridão, dormência e sentimento de inutilidade como sendo seus companheiros constantes. Alguém num verdadeiro quadro de depressão se descreve companheiro de muita dor, de muita solidão. Essas são palavras e temas recorrentes na vida de alguém sofrendo com depressão. Uma pessoa não pode depender dos modelos de explicação médica para a causa de depressão. Eu sei que aqui talvez a gente entre num tema polêmico, mas via de regra eu gostaria que você soubesse que dentro da medicina, tudo que nós temos com relação às causas da depressão são hipóteses. São hipóteses ainda não comprovadas cientificamente. Esse é um tema caloroso, até mesmo dentro da medicina. Se tivermos tempo, nós vamos passar alguns trechos de revistas médicas, de descobertas científicas com relação ao assunto. Mas saiba que os modelos que explicam a condição da depressão médica, eles não são definitivos, não são conclusivos, não são laboratoriais. Não existe um teste, um exame de sangue, urina, seja qual for, para comprovar a presença de depressão ou sua causa num desequilíbrio supostamente químico. A depressão ela é diagnosticada normalmente segundo os padrões do Manual de Diagnóstico Psicológico e Estatístico, o DSM-4. Se você for olhar o DSM-4, acredito que está para sair o 5, a quinta edição, não sei se já saiu. É extremamente subjetivo o diagnóstico de alguém com depressão. Como que funciona o diagnóstico de alguém com depressão? O cliente explica o seu estado, terapeuta interpreta o estado e é dado a ele, então, o rótulo de depressão. Você tem depressão. Extremamente subjetivo. Entendo o que a pesquisa científica diz atualmente, são apenas teorias e devemos tratá-las como tais, teorias. Agora vamos lá, no nosso interesse em ajudar alguém com relação à depressão. Primeiro de tudo, entenda a profundidade do sofrimento que seu aconselhado está passando com a depressão. Leve a sério a dor alheia. Não escute alguém com um rótulo de depressão e fale assim, olha, eu fui num curso e treinamento de aconselhamento bíblico e o que eu entendi é que tudo isso é uma tremenda frescura e falsidade. Não faça isso. A pessoa que sofre é um sofrimento genuíno. Entenda que se trata de um problema profundo, entenda que se trata de um problema que você pode ajudar. Faça perguntas para ganhar mais informações. Tudo que ela ouviu para receber o rótulo, tudo que ela disse para receber o rótulo da sua depressão é como ela se sente. Então há uma interpretação do outro lado e há um rótulo sobre a depressão. Talvez alguém ainda não parou para escutar a sua história. Pergunte o histórico da depressão. Quando que a depressão começou? Quando a sua tristeza incomodou o suficiente para que você procurasse ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico? O que estava acontecendo no momento que você experimentou profunda depressão? O que aconteceu alguns meses antes? Algum evento significativo? Pergunte sobre o histórico familiar. Alguém da sua família já lutou com isso? Seus pais, algum irmão, tio, avô? Você não está atrás de um gene depressivo, mas você está atrás, talvez, de um comportamento aprendido. Pergunte sobre desafios ou dificuldades. Me fale do que te deixou feliz recentemente, me fale do que te deixou triste recentemente. Talvez o que tornou os desafios particularmente devastadores. Talvez um sonho arruinado, talvez uma grande frustração. E diante desse evento devastador, diante desse sonho que foi arruinado, uma pergunta interessante. Como você escolheu reagir diante desses desafios? Você conhece a história de Noemi? Livro de Ruth. Elimeleque pega a sua família, seus 2 filhos, e eles saem de Belém, vão para uma terra distante.
para Moabe. Lá os seus filhos conhecem moabitas, se casam, passam um tempo. Elimeleque morre, seus filhos morrem. Noemi, vítima de uma situação a qual ela era inocente, ela não é mais vítima quando ela escolhe reagir com amargura. Ela se torna uma mulher amargurada. Não me chame mais Noemi, me chame Mara. Como as pessoas escolhem reagir aos desafios da vida. É a diferença. A gente mencionou já um de nossos encontros, a diferença que foi entre a Noemi e a situação de Paulo e Silas na prisão, quando espancados pelo Evangelho, eles decidem louvar o Senhor. Como você reage aos seus desafios? Sobre mudanças no modo como eles lidavam com os desafios e dificuldades. Como mudou a forma como você encarava a realidade? Como que as constantes provas, os diversas provações que você foi submetido, mudou a forma de você lidar com desafios e dificuldades? Quando você escuta a história de alguém em depressão, preste bastante atenção sobre o papel do Senhor na sua vida. Alguém em depressão é capaz de descrever um quadro repleto de emoções, mas há um personagem faltante nessa história. O Senhor. Preste atenção no que está presente na história. Preste atenção em quem não está presente na história. Quando conversando com alguém em depressão, ao contrário do que muitos acreditam ou chamam de frescura, permita que as pessoas expressem suas frustrações, seus temores, preocupações e decepções. Esse tipo de expressão, esse tipo de comunicação nunca foi proibida na palavra de Deus, muito pelo contrário, sempre foi encorajada. Salmo 13, 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Às vezes alguém em depressão simplesmente não consegue expor, comunicar suas emoções. Conecte-o à palavra de Deus. Que ele leia o Salmo 13 e fala, é isso, é exatamente assim que eu me sinto. Você quer que as pessoas expressem suas emoções de forma bíblica. E a forma pela qual nós nos expressamos de forma bíblica é por meio da palavra de Deus. Outros exemplos, Salmos 10, Salmo 63, quando Davi usa sua experiência no deserto para comunicar sua sede de Deus. Um exemplo de como nos comunicamos, como transmitimos nossas emoções. Salmo 120, quando Davi se vê no meio de um mar de fofoca, vítima da língua mentirosa. Já se sentiu assim? Como Davi reagiu? Salmo 120. E tantas outras passagens da Escritura que mostram a indignação humana, que mostram emoções derramadas diante do Senhor, daquele que pode efetivamente fazer alguma coisa. Quando conversando com alguém em depressão, talvez Deus esteja também mexendo na sua vida, para que você exercite paciência, muita paciência, nos estágios iniciais, na coleta de dados. Dependendo da severidade do que você está lidando, são 2 palavras, 10 minutos de choro. 3 palavras, 40 minutos de choro. Muita paciência. Isso pode exigir um ritmo de aconselhamento mais lento. Não é mais lento, mas mais lento. Também apropriado neste momento, de um tempo maior de oração na sala do aconselhamento, mais do que você está habituado com outras situações. Ore. Modele a oração.
para o seu aconselhado. Derrame o seu coração diante do Senhor, com o objetivo real de orar pela pessoa e também de ensiná-la a orar. Encoraje-os com passagens de esperança. Você viu num dos elementos básicos do aconselhamento bíblico? Dê esperança. Retome aquele tópico, veja as passagens principais que comunicam esperança, recheie suas palavras com esperança. Alguém em depressão deixou de ver uma luz no fim do túnel e ela precisa reacender essa luz. E essa luz só é acesa pela palavra de Deus. Lembre-se de passagens do tipo Salmo 23, 1 a 3. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. E que passagens como essa sejam um encorajamento para que aquele que luta com depressão aprenda a entender o seu desconforto espiritual. Que a depressão não seja apenas um desconforto espiritual curado através do tempo. Que esse desconforto espiritual seja um momento em que Deus irá trabalhar na vida do seu aconselhado, para que ele aprenda as ferramentas do Evangelho que o apontam para Cristo Jesus. Ele aprenda mais do Senhor, mais de Cristo, mais de Cristo. Ajudando alguém em depressão, demonstre biblicamente a esperança e ajuda encontradas no relacionamento da pessoa com Cristo. A esperança, a ajuda encontrada no relacionamento da pessoa com Cristo. Jesus Cristo é central no relacionamento com Deus. Jesus Cristo é a porta nesse relacionamento. Comunique isso para a pessoa. Encoraje a pessoa com passagens do Evangelho. Dos Evangelhos. Diante do quadro de depressão, ajude a pessoa a entender que a depressão não é algo que simplesmente aconteceu ao aconselhado. Fui acometido. Eu pego uma gripe, pego uma depressão. Não é a mesma coisa. Depressão não é algo que simplesmente acontece. Embora muito ainda se debata sobre a causa da depressão, o que nós vemos biblicamente é algo parecido com este ciclo aqui. Aliás, esse ciclo aqui é extraído de um livro que eu descobri hoje, que foi publicado em português. Depressão, do Dr. Ed Welch, pela editora Cultura Cristã. Se eu não me engano, pelo site você compra por R$39. Okay? E é um bom recurso para começar a entender o processo de depressão, como ajudar pessoas nessa área. Eventos externos, coisas fora do nosso controle, coisas, pessoas, eventos, enfermidades que vêm até nós. Nós não temos controle sobre elas. Assim como Elimeleque e Noemi não tinham controle sobre a fome em Belém, assim como Noemi não tinha controle sobre a morte do seu marido, a morte de seus filhos, eles têm controle, nós temos controle sobre como nós interpretamos esses eventos, sobre como nós escolhemos reagir a esses eventos, sobre como nós enxergamos a soberania de Deus nesses eventos. Os eventos externos, eles são interpretados pelas nossas crenças internas. É crucial com que a pessoa esteja crescendo constantemente numa cosmovisão cristã, que Cristo é a solução, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essas são as coisas que nós podemos mudar. Essa é a maneira como nós podemos reinterpretar as coisas que vêm até nós. E quando essas crenças internas estão abaladas ou ofuscadas por valores dos sistemas do mundo, seja por negligência, seja por simplesmente vivemos ainda numa carne cujo pecado está presente, que o pecado está presente, entramos num ciclo de depressão. E a depressão se torna, então, um evento que me desencoraja mais. E é possível que essa pessoa caia num ciclo porque ela não aprendeu ainda a enxergar a vida pelas lentes das Escrituras.
Construa com a pessoa uma visão bíblica da vida. Conecte o aconselhado com as diversas passagens e pessoas da Bíblia onde a depressão é encontrada. E é interessante porque se você procurar uma chave bíblica, a palavra depressão, você não vai encontrar ela. Não tem a palavra grega depressos, né? Ou a palavra hebraica para depressão. Mas aquilo que a Bíblia descreve sobre um profundo estado de tristeza se assemelha muito a como as pessoas descrevem a sua depressão. Conecte passagens bíblicas ao que a pessoa sente. Há esperança para lidar com a vida de forma bíblica. Nós já mencionamos isso num contexto diferente. Conecte a pessoa com circunstâncias bíblicas. Quando você faz essa ponte de forma bíblica, de forma coerente com aquilo que nós cremos, ela é capaz de identificar a resposta para a sua vida. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando eu leio esse versículo aqui, a impressão que dá é mais uma vez esse versículo. Não é? Daqui a pouco ele vai pôr de novo Romanos 8, 28 e 29. Ou 2 Coríntios 5, 9. Sim, eu acho que eles aparecem de novo, sim. Não é? E isso não deveria ser para nós desencorajamento, muito pelo contrário. Num tópico que é extremamente intimidador, depressão. Nós podemos voltar para o simples e para o básico. Nosso papel aqui na terra é agradar ao Senhor. Deus está num processo de nos conformar à imagem de Cristo e nada que nos sobrevenha além das nossas forças. Isso é esperança suficiente para nos carregar nas tribulações mais severas das nossas vidas. Nada é além. Deus não vai permitir que nós sejamos quebrados sem que haja cura. Isso não é o nosso Deus. Ele sabe. Ele sabe não porque Ele aposta em nós, mas porque Ele é fiel a Ele mesmo e nos sustém. Ele é fiel às suas promessas. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é um clichê evangélico, mas quando entendido no seu contexto, Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece quando ele descreve situações extremadas. Eu sei tanto a riqueza, eu sei tanto passar pela pobreza, eu sei tanto fome quanto fartura. Porque eu sei quem me sustém. Quem que me sustém? Cristo Jesus. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto desse versículo torna a sua mensagem poderosa. Romanos 8, 31 a 35. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Essa é a nossa esperança, ela é viva. Esse Deus que não poupou seu próprio filho, que sacrificou o seu próprio filho, de tal forma que nos faz pensar até que Ele nos ama acima do seu próprio filho. É esse amor em Cristo, que nós nunca vamos ser separados. Lembre de exemplos bíblicos de indivíduos que lutaram contra o desespero. Alguns de forma negativa, Caim, Gênesis 4. Versículo 5 até o 7. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante.
descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim é o exemplo de alguém que lutou contra o desespero e foi derrotado pelo desespero. Elias, em 1 Reis 19, aquele profeta que matou mais de 400 profetas de Baal. Alguns capítulos, alguns versículos depois, está em desespero. Uma mulher o ameaçou, Jezabel. Homens que passaram coisas bem semelhantes ao que nós passamos. Alguns desenvolveram um ciclo de depressão, como Caim. Seus pensamentos e sentimentos tristes de diversas coisas o levou ao desejo de descumprir suas responsabilidades. Caim não cumpriu sua responsabilidade de adorador diante do Senhor. Deus falou: se você proceder bem, não serás aceito. Mas ele não cumpriu sua responsabilidade, que o levou a mais pensamentos tristes combinados com sua irresponsabilidade. Mais tristeza, mais falta de energia, descai-lhe o semblante. Essa espiral descendente que ocorre quando a depressão toma conta. Note que isso começa a nos trazer à luz de que a depressão em si não é o pecado. A depressão em si não é o pecado. Tristeza em si não é o pecado. Mas quando pessoas se entregam a esses sentimentos e vivem por emoções e caem num ciclo que elas não cumprem mais suas responsabilidades, que isso gera cada vez mais depressão, ao ponto de não saírem da cama, não cumprirem suas responsabilidades de marido, esposa, pai, mãe, empregado, funcionário, chefe, cristão, servo na igreja. Ele vive então num estado que leva sim ao aprisionamento pecaminoso. Então encorajamos pessoas a decidir pela fé, cumprir com suas responsabilidades. E isso levará a pessoa a entender como ela se sente, ela vai se sentir melhor. Embora esse não seja simplesmente o foco, isso leva ela a energia, leva e encoraja ela a cumprir suas responsabilidades, que vai encorajá-la a cumprir mais as suas responsabilidades. Se procederes bem, serás aceito. Bem-aventurados sois aqueles que praticam essas coisas. Pela fé, trabalhar em seus problemas e buscar ser fiel na força de Deus. O grande desafio é ensinar pessoas a viverem além de suas emoções. Mas eu não tenho vontade de passar aquela pilha de roupas. Não passe a pilha de roupas. Seu objetivo é passar 3 camisas por dia. Existe algo de ver 3 camisas passadas, que é recompensador. Assim como tem, em época de provas, um trabalho entregue. Já sentiu aquela sensação do trabalho entregue? Você tem dormido 2 horas por noite nos últimos 15 dias e você entregou o trabalho, tiraram um piano das suas costas. É como se você tivesse dormido 48 horas. Não, você só entregou um trabalho. Existe essa recompensa de um trabalho bem feito. E quem está em depressão não experimenta isso faz muito tempo. Porque tem uma pilha enorme de coisas para passar, existe uma pilha enorme de louça para lavar, existem inúmeros compromissos que estão atrasados, a lista de tarefas está em vermelho constantemente no Outlook. Ah! Vou fugir! Eu vou fugir. Encoraje-os a pensar como Cristo e serem fortalecidos por Cristo. E aqui é uma reinterpretação radical da vida. Nós guiamos nossas emoções, não somos determinados por elas. Guie suas emoções. Tenha pensamentos corretos sobre Deus, sobre o pecado e sobre si mesmo. Aí que entra um aspecto interessante, porque normalmente as pessoas tendem a viver e acreditar que teologia é coisa de pastor, é coisa de seminarista. Não é? Teologia é coisa de cristão. Você deve estudar teologia, você deve crescer no seu conhecimento de quem Deus é.
A editora Fiel lançou um livro recentemente chamado Cave Mais Fundo. O livro foi escrito por um pastor, um jovem pastor, tendo em mente os seus filhos, seus jovens filhos, hoje devem estar na idade dos seus 14, 15 anos, mas seu objetivo era simplesmente encorajar cristãos a entender que teologia não é algo frio e distante. Se teologia para você é algo frio e distante, você ainda não entendeu teologia. Teologia impacta todas as áreas da sua vida. E vai ser o que vai te sustentar no momento de provas. Vai ser o que vai te sustentar quando as suas emoções lhe traem. Tenha pensamentos corretos sobre Deus, sobre o pecado e sobre si mesmo. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas quanto a viver, viva para Deus. Quando a pessoa em depressão descarrega em você os problemas, suas queixas, escute com compaixão, escute pacientemente e lentamente desafie a pessoa a viver para Deus. Viva para o Senhor. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Quem nós somos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem nós somos? Nós somos santos que foram lavados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é quem nós somos. Paulo entendeu a profundidade disso. No seu livro, O Chamado à Reforma Espiritual, pela editora Cultura Cristã, D.A. Carson faz uma análise das orações do apóstolo Paulo, nos chamando ao real avivamento bíblico, reavivamento bíblico. O que o apóstolo Paulo orava em suas orações no início das epístolas? Para que a avó de Ciclano melhore, para que Beltrano consiga um emprego. Não era essa a preocupação do apóstolo Paulo. O que direcionava as orações do apóstolo Paulo, não que seja errado orar essas coisas, não era a perspectiva terrestre, mas uma perspectiva celestial. Ore com seus aconselhados a perspectiva celestial. Que eles entendam mais da riqueza que há em Cristo Jesus. A riqueza do nosso chamamento em Cristo Jesus. Para que eles compreendam a glória de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 15 em diante, é esse o coração da sua oração. No final do capítulo 3 de Efésios, é esse o coração da sua oração. Para que as pessoas entendam a profundidade do amor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Paulo ora para que eles sejam cheios dos frutos de justiça, irrepreensíveis. Colossenses 1, de 9 a 11, Paulo faz a mesma oração aos Colossenses. O que movia o coração do apóstolo Paulo, como conselheiro, como apóstolo, como pastor, era que as pessoas conhecessem mais de Cristo. Quem nós somos em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo. O seu aconselhado sabe quem é ele em Cristo. E essas coisas que devem ocupar toda a sua mente. Filipenses 4:8, filtro de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro. O quanto de alguém em depressão vive soterrado de mentiras, preocupações que nunca se concretizaram. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nossa batalha, meus irmãos, não é ganha na 1 hora de aconselhamento. É incentivar, encorajar pessoas e viver essa realidade de que constantemente nossa mente é voltada para os céus. Isso muda as nossas decisões. Isso muda nossas, inclusive, emoções. Se você tem os olhos nos céus, você se alegra com que Deus se alegra. Você se entristece com que Deus se entristece. Encoraje alguém em depressão a um coração e uma vida
agradecidos. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Faça esse exercício. Liste durante uma semana 10 razões para ser grato ao Senhor. Elas não podem se repetir. 10 razões para ser grato ao Senhor. E avalie se você é ingrato ou grato. Ajude o seu aconselhado a ver as razões pelas quais ele pode agradecer ao Senhor. Três, pregue o Evangelho a si mesmo, todos os dias. Lembre-se do Evangelho todos os dias. O Evangelho não é para perdidos. O Evangelho não é para salvos. O Evangelho é para pecadores, nos quais eu e você nos enquadramos. O Evangelho é para pecadores. Cresça na sua compreensão da doutrina da justificação pela fé, da graça de Deus. Não se torne familiarizado apenas com o Evangelho. Viva intensamente o Evangelho. Anualmente nós nos vemos celebrando, lembrando Páscoa, Natal. Mas quão difícil é lutarmos contra a apatia desses eventos. Nós estamos chegando perto da Páscoa. O que significa a Páscoa? Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse último Natal nós refletimos como igreja nas reações daqueles que entenderam o primeiro Natal. Lucas capítulo 2. Como é que as pessoas reagiram à notícia do primeiro Natal? O que isso gerou nelas? E aí nós nos contentamos a nos lembrar que Natal não é só presentes? Nós somos apáticos à mensagem do Natal, que não nos evoca, não nos leva ao louvor. Assim é a mensagem da cruz, como os discípulos reagiram diante da realidade: Jesus Cristo está vivo. Irra. Jesus Cristo está vivo. Amém? Amém? Nós nos tornamos familiarizados com algumas verdades que são profundas demais, que nos devem trazer, nos levar a conduzir ao constante louvor e alegria. Relembre o seu aconselhado que ele deve cumprir suas tarefas mesmo que seja difícil. É lógico que alguém no estado severo de depressão não espere que ele vá voltar à sua função na sua época áurea, amanhã. Coloque para eles pequenos objetivos. Pilha enorme de roupas para passar. O seu objetivo amanhã é passar 3 camisas. Diante de enormes contas para pagar, ou de inúmeras coisas a fazer em casa, pague 2 contas. Ajude-o a entender, a colocar objetivos que são possíveis de serem cumpridos nesse estado profundo de depressão. Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Deus abençoe a prática, a obediência da palavra.
Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O chamado ao discipulado é um chamado à obediência, é um chamado à prática. Indivíduos deprimidos geralmente pararam de fazer muitas das coisas listadas abaixo, nós vamos ver daqui a pouco, em resposta ao humor que apresentam. Estão presos num ciclo de emoção e se acham, então, presos. É essencial retomar essas atividades gradual e resolutamente. A lista, então, é um exemplo de coisas que são normalmente negligenciadas. Alguém em depressão, mas precisa. Sono. Recentemente eu vi um médico falando que 90% dos casos de depressão nos Estados Unidos nada mais são do que resultado de um sono encurtado. Falta de sono. Durma mais. Pergunte para ela, quantas horas você tem dormido? 3 horas por noite. Sua primeira tarefa é dormir 8 horas. Durma 8 horas. Não, mas é muita coisa para fazer. Durma 8 horas. Estudos indicam que aquele que dorme 8 horas e aquele que dorme 3 horas cumprem as mesmas coisas durante o dia. Veja se por trás disso não tem orgulho. Quem criou o dia de 24 horas? Deus. Eu acho que ele sabia que em 24 horas nós seríamos capazes de fazer tudo o que precisávamos fazer. Talvez você tenha coisas na sua agenda que você não precisava fazer. Talvez esse seja o caso. Sono, higiene pessoal. Pessoas do estado profundo de depressão deixaram simplesmente de tomar banho. Quanto tempo você não escova os dentes? 2 dias. Coloque como objetivo, a sua tarefa é escovar o dente. Trabalho doméstico, trocar de roupa, responsabilidades do casamento, paternidade, maternidade. Ou então deixaram de cumprir suas atividades normais e essenciais para o crescimento espiritual. Deixaram de ir à igreja. Não vão à igreja, não vão a atividade de grupo pequeno. Leitura diária da Bíblia passou a ser leitura semestral de alguns versos. Memorização ou meditação das Escrituras. A oração. O companheirismo, a mutualidade. Serviço de Cristo. Coloque como uma tarefa, desafie a pessoa a se envolver no serviço de Cristo. Pequenas tarefas que ela pode e deve desenvolver na igreja. Deixaram também de um envolvimento social com vizinhos, amigos, pessoas queridas e parentes. Evitam tudo isso porque estão presos no seu mundo em depressão. Particularmente isso é importante para que a pessoa aprenda a viver além de si mesma. Não se preocupar apenas com as suas emoções feridas, mas se preocupar com pessoas. Vizinhos que talvez não conheçam a Cristo. Amigos que talvez estejam passando por igual necessidade. Parentes. Crie o hábito de ligar para pessoas queridas. Saber como elas estão. Explique para ela o propósito da vida em Cristo. É agradar a Deus. O objetivo não é sentir-se bem. O objetivo é agradar a Deus. Apesar dos meus sentimentos, eu vou agradar a Deus. Um livro interessante é A Vida de David Brainerd, da editora Fiel. Um jovem missionário entre os índios norte-americanos que lutou por anos com depressão no campo missionário. Interessante como aquele jovem perseverou, apesar dos seus sentimentos. Uma história interessante. Explique o propósito de vida e não tenha medo de cair no mais do mesmo.
2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Paulo estava ciente do seu propósito. O meu propósito é agradar ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Profecia bíblica não está na sua Bíblia para aguçar sua curiosidade, ou para semear contendas entre os irmãos diante de escatologias diferentes. O valor principal da escatologia, das profecias na Bíblia, é de produzir mudanças hoje. Deus nos faz conhecer aspectos do futuro para mudar o presente, para que santidade seja fomentada hoje. Pedro escreve a sua segunda epístola diante das verdades do dia do Senhor, para que pessoas fossem motivadas à santidade hoje. 2 Coríntios 5:11. Diante da realidade de que Paulo vivia para agradar ao Senhor, porque ele sabia de uma realidade futura do seu encontro com o Senhor, que ele iria prestar contas do bem e do mal que tiver feito por meio do corpo. No versículo 11 ele diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. A razão pela qual, a motivação de Paulo a persuadir pessoas em Cristo Jesus, era porque ele conhecia o temor do Senhor e a realidade futura. Leve pessoas a entender o que nos aguarda, os aspectos futuros. Romanos 8, 28 e 29. Mais do mesmo, sem medo de ser feliz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Paulo não tivesse sofrido com o espinho da carne, ele nunca iria conhecer que a graça de Deus basta. Se Deus não tivesse arquitetado de forma soberana, sábia e amorosa um estado de profunda depressão, você nunca conheceria Deus além das suas emoções. Lembra de Gálatas 5, 22 e 23? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito só é evidenciado em meio à adversidade. De que forma o amor se destaca? Em meio ao ódio. De que forma a alegria se destaca? Em meio a tristezas. De que modo a paz se dstaca? Em meio à guerra. O fruto do Espírito é conhecido e exercido no meio de provas. Por isso que eu não entendo, às vezes, quando alguns cristãos falam: eu já desisti de orar por paciência. Porque sempre quando eu oro por paciência, o que acontece? Deus responde com oportunidades para que você a exerça. E aí nós murmuramos: Senhor, eu queria paciência, mas eu queria assim, em cápsulas. Não em provas. E nós perdemos o foco. Eu não quero uma vida de desconforto. Eu quero simplesmente ser um bom crente, fiel, mas na minha casinha, com a cerca branca, cachorrinho, os filhos saudáveis, todos bem, viajando 2 vezes por ano, vivendo o sonho americano. Demonstre biblicamente como o pecado deles pode ter contribuído para a depressão. Sim, nós demonstramos compaixão, mas uma demonstração de compaixão amorosa e genuína vai tratar de pecado também. Às vezes nossa relutância em falar de pecado não é de um amor genuíno, mas de uma preocupação exagerada com a nossa imagem. E se eu falar algo que a pessoa vai desagradar? Isso não é amor. Quando estamos mais preocupados comigo mesmo, conosco, do que com a pessoa. Demonstra então biblicamente como o pecado pode ter contribuído para a depressão. A depressão tem um componente de sofrimento,
mas é comumente agravada por pensamentos e ações que vão contra a palavra de Deus. Nossos aconselhados deprimidos serão ajudados se aprenderem como lidar com seus pecados no tempo oportuno, no processo de aconselhamento. Pecados que geralmente contribuem com fatores para a depressão incluem quando o aconselhado tem sido tomado pelo medo. Vamos para Marcos capítulo 4. Note que o ponto diz quando o aconselhado tem sido tomado pelo medo. O que é fascinante no Evangelho de Marcos são as informações sobre a pessoa de Cristo que são apresentadas, esperando uma resposta de discipulado. Toda vez que você é apresentado uma informação cristológica, toda vez que lhe é dado uma informação sobre a pessoa de Cristo, espera-se uma resposta de discipulado com fé. Se Jesus Cristo é o que diz a palavra de Deus, isso deve mudar a maneira como eu vivo como discípulo de Cristo. E agora Jesus Cristo está num barco em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Surge então um grande temporal no versículo 37. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. A vida de discípulo era difícil. Era difícil ser discípulo. Esses camaradas estão em desespero. O barco vai afundar. Jesus dorme. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão morrendo de medo. Ele despertando, vem para o seu rosto, repreende o mar e o vento. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? É que não tendes fé. Eles estavam com medo no temporal, mas agora eles ficam com mais medo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este medo não é saudável. Este medo que nos torna inertes diante de quem Cristo é, não é o temor do Senhor. No capítulo 5, Marcos contrasta uma atitude de uma anônima, que demonstra uma fé genuína, não perfeita, que sofre tentações com relação ao medo, mas ela não é tomada pelo seu medo. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Mas por que eu acredito que ser discípulo é difícil? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Como assim? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Há uma diferença entre a postura dos discípulos no barco e dessa mulher que sofria da hemorragia. Os dois estavam atemorizados. Esse grupo de discípulos com medo e essa mulher atemorizada, em público,
provavelmente tremendo, gaguejando, mas ela deu um passo de fé. E ela declarou toda a verdade. E a reação de Cristo valida sua fé. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nossa fé, já dito num outro contexto, para ser genuína, não precisa ser perfeita. Essa mulher entendeu isso. Os discípulos estavam no processo para entender isso. Pedro precisava entender isso. E Deus, então, arquiteta para ele sua grande lição, quando ele nega e finalmente é exposto ao seu próprio coração. O aconselhado tomado pelo medo precisa entender que em vindo o temor, hei de confiar em ti. Não temas, não temas, não temas. O problema é ser governado pelo medo. O aconselhado precisa entender não só como ele é tomado pelo medo, mas como ele usa a ira de forma não bíblica. De como ele se esbraveja, como ele trata pessoas quando algo não vai do jeito que ele espera. O aconselhado precisa entender quando a preocupação domina seus pensamentos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. São gentios que se preocupam com essas coisas. O discípulo de Cristo Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ao invés de ser tomado por preocupação, por medo, das coisas que que deram início a um processo de depressão, por que não estar preocupado com as coisas do reino? Por que não tomar, inundar seu coração com Cristo Jesus, buscando as coisas que são lá do alto? O aconselhado precisa entender que o luto normal, quando ele passa a dominar a vida, cruza uma fronteira perigosa. Sim, nós choramos. Sim, a morte é um lembrete de que há algo errado, de que algo... Embora todos nós saibamos que se Cristo não voltar antes, vamos passar pela morte, de alguma forma o velório nos lembra de que há algo errado. Chore, há espaço para o luto normal, mas isso não pode dominar a sua vida. O propósito da vida ainda não mudou, que é 2 Coríntios 5:9. Agradar ao Senhor. Quando a culpa não é resolvida e torna-se opressiva. Salmo 32 é o grande exemplo disso. Quando Davi não tem o seu pecado confessado, ele descreve um processo de depressão. Ele descreve um processo de culpa que muito se assemelha a um processo de depressão. Seus ossos se secaram. Ele não tem mais ânimo. Ele carrega um piano todo dia nas suas costas. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Na sua coleta de dados, procure eventos que possivelmente tenham sido pecado do aconselhado e não foram tratados biblicamente. Provérbios 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Como é que você reagiria se eu iniciasse a nossa hora hoje dizendo, olha, ontem à noite aconteceu algo muito desagradável e eu quero conversar com as pessoas que estavam envolvidas nesse evento, você sabe quem é. Me pegaram. Aquele comentário que eu falei do irmão, ele ouviu. Né?
Constantemente nós temos a nossa consciência acusando de coisas e nós não tratamos. Pecado não confessado leva a um processo de depressão. Quando uma pessoa parece não superar um evento ou múltiplos eventos do passado, que se tornou um problema no presente, ajude a pessoa a encarar situações biblicamente. Hora de desafiá-lo quando ele chega à conclusão de que ele ou ela não atingirão seus objetivos de vida. Não vale mais a pena viver. Sempre estarei preso nesse emprego medíocre. Estou cansado de dizer para minha esposa que nós não temos dinheiro para complete. Okay? Ó vida, ó céus. 2 Coríntios 5, 9. Qual o nosso objetivo? Juntar tesouros aqui? Seu objetivo é maior que isso. Se você vive para esses objetivos, sim. Que tristeza. Vida não tem sentido mesmo. Se o viver é bens, saldo bancário gordo, morrer é ser pobre. Primeira Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E as coisas humildes do mundo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Provérbios 30. Provérbios 30, versículos 1 a 5, 1 a 9. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. Estou cansado. Estou podre. Estou sem energia. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Alguém está mal, cansado. Finalmente ele entendeu que ele não sabe nada, ele está exausto. Onde está a sua esperança? Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Eu não sei a resposta, mas eu sigo quem sabe. E ele é o Senhor, Criador do universo, dos céus e da terra, e nos guia por meio da sua palavra. Portanto, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu fato, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Motivado apenas com o objetivo de agradar ao Senhor, ele pede, não me dê circunstâncias extremadas, o Senhor conhece o meu coração. Eu não quero a pobreza para que eu não furte, eu não quero a riqueza para que eu esqueça quem é o Senhor, porque o bem maior é o Senhor. Eu sou burro, eu estou cansado de ser homem, esse homem limitado. Mas o Senhor me guia por meio da tua palavra. Com relação à depressão, algumas questões você vai precisar lidar e refletir. O objetivo é ajudar a pessoa deprimida a sentir-se melhor. Esse é o objetivo.
A pessoa está mal. O objetivo é que ela se sinta melhor. 2 Coríntios 5:9. O objetivo é agradar ao Senhor. Lógico que nós estendemos graça, nós vamos orar com a pessoa. Gostaríamos, talvez, como objetivo não primordial, mas secundário, que ela se sinta melhor. Mas esse não é o foco. Diante da depressão, é um desequilíbrio químico que causa a depressão? É isso? Não sei. Nada foi provado até hoje. São meras hipóteses. E isso não deve nos subestimar a usar a palavra para lidar com aquilo que nós sabemos e conhecemos. Nosso objetivo é agradar o Senhor. Como uma pessoa deve decidir se toma ou não antidepressivos, dados os riscos e benefícios? Alguns conselheiros bíblicos que creem na suficiência da palavra de Deus têm optado por trabalhar junto com antidepressivos, principalmente com pessoas que estão num estado deplorável, a fim de que isso facilite a compreensão de verdades bíblicas. Acredito eu que essa é uma questão de sabedoria. Com certeza Deus não proíbe, na sua graça, o alívio do sofrimento. Por outro lado, Deus usa o sofrimento como parte do seu expediente de nos conformar à imagem de Cristo. Existem riscos no uso de medicamento, existem efeitos colaterais. Muitos entram tomando medicamento e nunca pararam para ler a bula. Leia, encoraje as pessoas a ler o medicamento que elas estão tomando. Alguns vão te deixar de cabelo em pé. Nunca diga para uma pessoa parar de tomar medicamento, você não é médico. Não sei se tem algum médico aqui, mas você não é médico. Não faça isso, não é o nosso papel. Mas encoraje a pessoa, de repente, a buscar uma segunda opinião. Talvez voltar ao seu médico. Tenho trabalhado com alguns princípios bíblicos. Estou me sentindo bem melhor. Tenho feito mudanças na minha vida. O que você acha de ajustarmos a dose para que lentamente eu saia do remédio? Como você deve reagir se uma pessoa deprimida ameaçar cometer suicídio? Pare um pouco e pense sobre isso. Situação de crise. Depende muito da situação, né? No nosso caso, eu posso pensar no contexto de igreja. Se é o caso de incrédulo, alguém que você não conhece, acredito que seja apropriado chamar o corpo dos bombeiros.